Bom dia, Aprendiz Educa aí com vocês. Estamos juntos mais uma semana, mais uma live e hoje vamos falar sobre habilidades, exatamente. Me diz aqui, começa a colocar aqui no comentário quais são as habilidades, né, do seu aprendiz, se de fato conhecemos, sempre é bom fazer essa reflexão, não é mesmo? Para acompanhar sempre a aprendizagem deles, no intuito para que eles alcancem sim a excelência acadêmica infantil. Então, basicamente é o objetivo do canal Aprendiz Educa, fazer com que nossos pequenos aprendizes alcancem a sua excelência acadêmica infantil. Por quê? Porque eu sempre falo que principalmente a primeira infância é a base da construção do ser, não é mesmo? Então, o objetivo é sempre de estruturar o desenvolvimento corporal da criança, preparar o cognitivo dela, mesmo para evitar ou reduzir as dificuldades de aprendizagem, aquele impacto dos conteúdos escolares, tentar sempre encontrar o equilíbrio, né, emocional, que é fundamental. Bom, e estamos aí para discutirmos sobre esse tema tão interessante que faz parte desse progresso dos nossos pequenos. Então, eu já vou colocando aqui, enquanto as pessoas entram. Daqui adiciona. E aguardo vocês para entrarem também aqui, compartilhar a experiência de vocês. Sempre é importante, né, o ponto de vista do outro. Então, vamos lá. Tema, vou escrever tema, 2 pontos. Habilidades. Como desenvolvê-las, não é mesmo? Porque para quem é da área da educação parece ser não fácil assim, mas é a função, né, do profissional, principalmente do professor, estar atento às habilidades das crianças. Mas aí pergunto, e para os outros responsáveis? Tanto pais que não são da área de educação, avós, né? Então, eu sei que qualquer adulto sempre tem contato com criança e às vezes, né, para numa situação, e agora? O que eu devo fazer? O que ela precisa? Então, é sempre importante saber, né, como é que é esse desenvolvimento de acordo com a faixa etária do aprendiz, tema habilidades. Tá aqui. Isso aí tem que fixar. Ups, vai, fixar. Bota outra. Quais são as habilidades do seu aprendiz? Por que é importante, dependente de qual adulto seja? Porque a criança, obrigatoriamente, né, até mesmo por lei, ela precisa sempre estar acompanhada por um responsável. Então, quando eu falo responsável, não necessariamente os pais, mas pode ser avós, especialista, professor, cuidador. Por quê? Porque cada família tem uma realidade diferente, né? Por exemplo, tem crianças que passam o dia na escola. E aí? Qual é o maior tempo com quem a criança está no seu maior tempo, né? No seu dia. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Continue. Assim, continue. Ok. Então, isso aí é um ponto que eu venho observando. As diferenças, né, de habilidades envolvidas em certas crianças em relação ao tempo que ela fica, né, se dispõe com o seu responsável. Então, quando eu falo responsável, eu estou me direcionando todos aqueles que têm contato com criança. E o desenvolvimento dela
a criança vai diferenciar de acordo com o tempo que ela tem com este responsável. Então, claro, se a criança passar o dia na escola, ela vai ter as habilidades mais desenvolvidas, porque é um profissional, de fato, da área de educação, que tem, por lógica, né, saber estimular e desenvolver o seu aprendiz, né? Embora a realidade não seja tanto essa, né? Por isso que sempre falo a importância de ter uma profissão que amamos. Bom, claro que, por exemplo, no meu caso, eu não imaginava ser professora, mas nas circunstâncias, né, onde eu pude ir, e aí eu, na minha inocência, né, enfim, falei, opa, já que eu não posso fazer engenharia, né, que era o tempo todo, eu passei lá para Niterói, na UF, era o tempo integral, falei, nossa, muito distante de casa, e na época aquelas condições de transporte, locomoção, eu falei, como é que vai ser isso? Aí eu falei, qual a minha segunda paixão? Francês. Opa, vou fazer letras. Lembro até hoje da cara da minha mãe, vai ser professora. Mas enfim, não me arrependo. Falei, então vamos ser da melhor maneira. Então, independente de qual profissão você tenha, é importante ser o melhor no seu intuito, né? Independente do que as outras pessoas avaliam. É você estar bem com a sua profissão, é você trabalhar com amor, paixão, todos os sentimentos, enfim, mas claro, sempre mantendo equilíbrio, não é mesmo? Porque esse aqui é o propósito, é manter o equilíbrio. Bom, então assim, e aí eu amo o que eu faço, por isso que eu me especializei em educação infantil, por isso que eu me especializei em psicomotricidade, por isso que me especializei em administração e supervisão escolar, né? E por isso que até hoje, né, eu estou já há 17 anos numa escola internacional. Então, a gente sempre tem que procurar ser o melhor no que a gente faz. E aí pergunta assim, como é que o responsável, que não é da área de educação, vai desenvolver as habilidades do seu aprendiz? Então, é uma, como fala, responsabilidade, responsável já diz, né? Ter responsabilidade. Então, se você está com uma criança, você tem que estar com ela de forma integral, de forma feliz, porque, né, todo esse sentimento transpassa, né, indireta ou diretamente. Então, é importante estar atento a isso e saber, né, o que meu aprendiz precisa desenvolver, quais são as habilidades que ele já tem, né, para a gente aproveitar, né, os nossos conhecimentos, né? Então, a gente tem que ter isso bem consciente. Em outros vídeos já falei da importância da consciência. Então, lá o pequeno aprendiz na primeira infância não tem essa consciência. Por isso, mais importante o responsável ter para suprir as necessidades dela, né? Da criança. Então, e aí assim, e o que são habilidades? E na verdade são o quê? É a maneira que a pessoa encontra para expressar, né, as suas necessidades ou expressar as suas aprendizagens. Então, e existe 3 formas, tá? E é interessante que pelos conceitos, a forma é a primeira aprendizagem, né? Porque a forma é o concreto. Então, vamos pensar na forma de habilidade. Como é que a gente expressa nossas aprendizagens pelas habilidades? Pelas ações cognitiva, motora e emocional, correto? Por isso que eu falo, é estruturar, desenvolvimento corporal, preparar o cognitivo e equilibrar o emocional. Então, pensa num triângulo. A base qual é? É o motor, é o corpo. E aí, subindo, pode pegar nas pontinhas e um sempre interliga, quer dizer, o ser em movimento, o ser em desenvolvimento
ele trabalha de forma conexa essas 3 ações: motora, cognitiva e emocional, ok? Então, quais são as habilidades cognitivas que meu aprendiz tem? Quais são as habilidades motoras que meu aprendiz tem? Quais são as habilidades emocionais que meu aprendiz tem? Então, aí é importante sempre saber quais que ele tem e quais que ele precisa, tá? E para saber progredir, né? Desenvolver o desenvolvimento dele, porque não adianta ficar ali sempre no mesmo ponto, pá, pá, pá. A criança fala, não aguento mais, acaba desanimando, né? Acaba não tendo a atenção da criança, porque aquilo já tá adquirido, assimilado, já tá a criança habilidosa. Então, mais à frente eu vou falar sobre isso, correto? Então, aí para cada ano escolar, é interessante, assim, o responsável, principalmente que não é da área de educação, ter em mãos quais são os requisitos do ano escolar do seu aprendiz. Bom, mas a avó não vai ter acesso a isso, o especialista talvez, a cuidadora não, mas por que não, de repente, como eu sempre falo, né, deixar os objetivos claros para a criança, né, para o agente, que é justamente, né, o aprendiz. Ter um quadro com esses informativos, assim, por exemplo, no quarto, né, dele, por que não? Justamente para quando algum responsável estiver perto, né, ler, chamar, né, ter aquilo como evidência, mostrar, né? Eu sou capaz de e pontuar, porque, né, se eu tenho 4 anos, eu sou capaz de, então aquilo de certa forma estimula, e até mesmo para um responsável que não está muito informado sobre essas informações pontuadas, é interessante que vai olhar, opa, interessante isso, então ele pode me ajudar em certa tarefa, porque ele já tem a idade que lhe permite, né? E aí o responsável fala, você não consegue fazer isso? Mas lá no quadradinho lá do seu quarto diz que você já pode fazer. Então, lançar um desafio, nunca falar, você não sabe? Não. É aquele fazer, é sempre estimular, sempre desafiar, é sempre fazer um reforço positivo. Então, vamos tentar, porque você é capaz sim, né? Só faltou oportunidade. Então, é sempre mostrar esse lado positivo para a criança. Então, assim, pelo documento da educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que é o currículo da educação básica, lá mostra as competências, às vezes tem uma linguagem técnica, né? De repente um outro responsável de outra área não vai entender mesmo, por isso que é importante a importância da experiência na prática, né? Isso já tenho 16 anos, basicamente. E lá mostra justamente quais são os conteúdos, as competências a serem adquiridas dentro de algumas unidades temáticas, assuntos que devem ser abordados e separado em áreas de conhecimento, que é a área de linguagem, a área de matemática, de ciências, ok? Então, ali basicamente é um documento interessante que entende-se que para aquela idade escolar o aprendiz é capaz de... Então, cabe o responsável estimular. Somente agora, parece que... Agora, eu não estou muito por dentro, eu não tive tempo essa semana, até sábado, até ontem foi sábado dia letivo, né? E foi aprovado o homeschooling, mas essa aprovação foi a nível nacional ou estadual? Então, isso que eu não me inteirei. Se alguém souber me dizer aí, hoje que eu vou botar todas as informações em dia. Ok? Pode deixar aí nos comentários. Bom, aí ali precisa saber quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas.
Desculpa, porque o outro tá aqui tirando minha atenção. Não posso sair da desconcentração. O que foi, Lorenzo? Dinheiro? A fada passou. A fada do dente passou. Aqui a gente tem que mostrar aqui. Mostra. O ratinho passou. Ele recolhe. É uma historinha interessante. O ratinho passou aqui em casa e deixou o dinheiro. Vai ver. Vou botar aqui, ver se dá pra ler aqui. Dente de leite. Ah, dente de leite. Bonitinho, né? É herança, né? A mais velha ganhou, aí passou pra do meio, agora tá pro Lorenzo. O primeiro dentinho dele caiu. Tem dinheiro aqui? Cadê? Peraí. Cadê? Ah, mostra lá. Mostrou? Ah lá! Tem din-din. É safada, hein? Então tá, dá licença. Tchau. Ai, as crianças, né? É tradição, né? Fazer o quê? Dinheiro. Então, vamos lá. A não ser sair da ordem aqui. Porque papo de mulher sempre, né? Tem de montão. Então a gente vai seguindo e pode sair do objetivo aqui, que é da live de hoje, falar sobre as habilidades. Então, e aí, deixa aqui nos comentários também o que vocês acham. Que habilidades são desenvolvidas ou são inatas, ou se nascem com a criança, com o ser. O que vocês acham? Bom, independente da resposta, né, de cada um, aqui meu objetivo é mostrar a importância de sempre estar estimulando. Então, às vezes, o que acontece? Ah, bom dia! Deixa eu acenar aqui. O que acontece? Às vezes tem um assunto, um conteúdo a ser discutido. Só que aquele conteúdo, ele vai variar de acordo com a faixa etária da criança. Então, por exemplo, de um assunto, eu vou ter a mesma abordagem, a mesma linguagem, uma criança de 3, de 4, de 5, de 6, 7, né? Não vão ser. Então, como saber? É sempre repassar para a criança. O que você sabe? O que você acha sobre isso? Então, tem um assunto a ser discutido, a criança, às vezes ela pega alguma... Bonito não tá aqui, não. Bonito não tá aqui. O dente não tá aí, não? Não. Deixa eu mostrar pra Dani, entrou agora. É porque o ratinho veio aqui e passou. Aqui esconde. Deixou o dinheiro. Aqui, é uma tradição que temos. Caiu o dentinho dele. E aí a fada do dente deixou o dinheiro. Só que o ratinho, é o nosso amiguinho. É uma tradição da família. Da Lorena, passou pra Lorena, agora tá pro Lorenzo. Engraçado, apareceu aqui diferente, numa tarja preta. Por que será? Mostrando. Vendo que você acenou. Mas interessante, pareceu diferente. Se quiser entrar aí para conversar, compartilhar sua experiência, não é? Então sempre é bem-vindo. Trocas de experiências, né? Então, assim, o meu objetivo aqui é sempre estimular as habilidades, independente da opinião. Claro que em outros vídeos eu falei sobre a aprendizagem da criança, né, do ser em si, porque nascemos com algumas características, né, herdadas, tá bom, filho? Herdadas, e outras, então isso é em torno as aprendizagens, né, o conhecimento que temos, em torno, acho que de 35%, né, até Gardner fala sobre isso, mas 65% a aprendizagem de acordo com as oportunidades, de acordo com os estímulos. Então, é importante sempre estimular, ok? Então, e essa aprendizagem é muito mais eficaz, é muito mais significativa quando são vividas, experimentadas, sentidas, né?
Então, porque, como falei antes, né? As habilidades são expressões de aprendizagem e elas são em 3, né? Motora, cognitiva e emotiva, emocional. Então, que seriam as ações, né? Afetivas, psicomotoras e cognitivas. Então, por isso que basicamente na primeira infância eu falo muito sobre a importância do desenvolvimento do ser em movimento pela psicomotricidade, ok? Então, e habilidade? Como desenvolver as habilidades? É sempre pensar o quê? Ser capaz de, né? Então, aquela criança é capaz de fazer algo. Então, a gente sempre pensa num verbo, né? Numa ação. O que ela pode agir, né? Como? Então, a primeira maneira é entender a forma. Qual maneira dela agir? E a gente pensa na forma. Por isso que na primeira infância a importância de a gente sempre mostrar as formas geométricas. Por quê? Porque primeiro aprendemos pela forma, né? Porque é o concreto. E a criança precisa desse concreto porque o cognitivo dela ainda está em desenvolvimento, ok? Então, aí depois da forma, a pensar pensando no conteúdo em si, fala assim, mas como a criança vai se expressar? Aí a criança se expressa aquela aprendizagem, como eu falei, né? De forma emocional. Quais são as emoções? Como ela se expressa? Ela é emotiva, ela é de forma... Tem crianças que falam muito agitada, né? São agressivas, tem que ter uma maneira de saber como falar com o outro, né? Então ela fala gesticulando, né? Tem gente que fala com as mãos. Então, ou é mais reflexiva, mais pensativa. Então, sempre tem que mostrar a forma, né? E essa questão da ação, como ela se expressa, tá? Porque ela vai refletir justamente nas suas atitudes. Então, assim, existe algumas habilidades que são, pensando assim, nas habilidades socioculturais, que até acho que a Escola em Ação diz que são 8 em torno, porque é saber aplicar, é saber demonstrar, é saber debater, é saber interpretar, analisar, criticar, refletir, interagir. Então, são habilidades que expressam por ações, né? Ações. Então, é interessante que é uma maneira de encorajar, né, a criança, ela mostrar confiança, né, sobre eu sou capaz. Então, eu falei assim, como eu falei, nem todo responsável que é da área de educação vai saber se seu aprendiz é capaz de algo ou não. Então, é importante ter essas informações definidas por idade, somente de idade escolar, que é lá no documento BNCC, aí faz um resumo básico e faz um quadrinho, põe no quarto da criança. Então, qualquer pessoa que visitar ali vai ter esse acesso, essa informação. Até mesmo, por exemplo, alguma funcionária do lar, né? Vai ser, poxa, porque às vezes ela não tem esse entendimento, mas ter ali, claro que como a criança não tem a leitura, né, escrita, a leitura verbal, ela vai precisar das imagens. Então, vamos procurar ter uma informação ilustrativa. Então, mostrar ali a sinalização aí na rua, as placas, né? A gente não é por imagem. Então, pensa nisso, as placas de trânsito. Tenta transformar isso nas informações da capacidade do seu aprendiz. E faz um quadro, põe no quarto. E ali vai ficar uma informação clara, simples, né, que eu falo a importância dos objetivos, claros e simples. Então, sempre pensando, né? Então, a criança vai ler o quê? A imagem. Às vezes acontece, a pessoa não tem não saber mesmo fazer a leitura verbal, mas vai fazer uma leitura da imagem. Então, isso é importante para ambos, ok? Para todo mundo que está próximo da criança. Porque é difícil, né? Você vê esses quadros informativos dentro de casa. A gente vê na rua, mas é importante ter isso em casa também.
Então, pensando na ordem, de uma sequência de aprendizagem, então, assim, a criança começa a desenvolver suas habilidades sensoriais. Depois do sensório, vem o quê? Vem o motor, né? Qual outro, Dani? Na ordem na sequência de aprendizagem, que poderia ser? Então, sensorial, vamos falar no plural, né? As habilidades sensoriais, habilidades motoras, habilidades perceptivas. Tá? Eu vou explicar mais à frente qual a diferença. Tem a linguagem, a comunicação socioafetivas. Claro que existem outras. Eu destaquei basicamente as principais, ok? Então, sempre no intuito de potencializar. Então, a sensorial, como é que vai desenvolver? O responsável que não seja da área de educação, então é importante deixar claro isso para todo mundo. É a maneira de armazenar várias informações possíveis através dos sentidos. Quais sentidos? Os 5 sentidos? Talvez. Por quê? Porque se a gente pensa que as habilidades sensoriais são as primeiras a serem desenvolvidas na criança, ou seja, pensa logo na criança sendo um bebê. E será que o bebê tem 5 sentidos já? Boa essa pergunta, hein? Veja aqui o comentário, o que vocês acham? O que acontece? A gente sabe que a visão e a audição são 2 habilidades que o ser já nasce, ok? Então, pode considerar que é uma habilidade inata, ok? Herdada, é inata. Por isso, aquela importância, já na maternidade, fazer o teste da orelhinha, não é? E aí, depois de uns dias, já vai no oftalmo e faz o teste da visão, tá? E aí o oftalmo vai ver como é que tá lá, ele está enxergando. Mas, enfim, é importante saber, são as 2 principais, porque isso vai desencadear a habilidade da linguagem, ou seja, você tem que ouvir bem, né? E sempre associar com imagem, que isso... Dá licença, filha, por favor, tá? Ganhou ontem, foi festa junina, aí ele ganhou a mola, aí tudo quer participar aqui. Ele já tá bem familiarizado, né? Já tá no início, ele ficava com vergonha, agora ele quer participar das lives. Eu vou pensar numa... Acho que meu tempo é muito corrido, mas vou pensar uma maneira de ter um momento para as criancinhas. Porque ele quer participar, tá interrompendo, enfim. Bom, e aí a questão do olfato e o paladar, sempre pode pensar na associação. Um tá interligado ao outro, né? Porque se a criança não sente, não tem um paladar, tá? Então interfere no olfato. Por isso que quando está resfriado, né, ele sempre tem essa dificuldade de perceber, né, o cheiro. Bom, e o tato, o bebê ele não tem isso de forma consciente. Então, quando eu falo habilidade, tem que pensar na consciência. Então ela tá vendo, porque ela tá acompanhando a mãe, ela tá acompanhando o que está em seu entorno, as cores, porque na vida do bebê, da criança pequena, é tudo muito colorido, né? Essa importância da cor, da forma, não é? A Raul fica curiosa. Percebe essa importância das cores, né? Já o tato não, é tudo de forma inconsciente. O Vallone diz que é uma idade de impulso, né? Então é reflexo, pega assim, não tem, vou pegar isso, não tem essa consciência. Tá? Aí depois, então tem as habilidades sensoriais, habilidades motoras e tem as habilidades... a motora, vou falar motora agora, senão eu vou perder aqui. É muita distração aqui em volta. Parece que eu tô aqui bem, né? Sozinha, mas não tô aqui sozinha aqui, não. Tem muita gente aqui. É a televisão que tá ligada, mas tá no mudo.
né? Então tem as imagens que também atrapalhando. Tem as minhas 2 irmãs e eu e a mamãe. As 2 irmãs, mas elas estão quietinhas. E a Estela. E a Estela. Elas têm 6. E a vovó. E a vovó. Tá, tchau. E o Obrigada. Thierry. O Thierry, tchau. Então é 7. Tá bom. Acho que eu vou ter que mudar de ambiente, né? Tem um home office. Por favor, filho. Então, depois vamos para as habilidades motoras, que, pensando no desenvolvimento da criança, tem as 2 fases. Então, sempre para ter esse entendimento, né? Para saber o que meu aprendiz é capaz de. Então, pelas habilidades motoras, tem o momento do habilidade de movimento, que a gente fala sobre o amplo, e a habilidade fina, que a gente fala sobre manipulação. Então, tem a ver com os membros finos, que em outra live eu falo mais detalhadamente sobre isso, ok? Então, aí as habilidades, elas começam a ser construídas de forma, elas começam a motora ampla, de forma inconsciente. Por isso que no início do desenvolvimento do esquema corporal, você vai estimulando e a criança vai falando e a criança vai agindo de forma livre. Então, ela vai correr da maneira dela. Então, ela tem que sentir o corpo dela dentro de um espaço aberto. Então, de forma inconsciente, ok? E aí, depois, você vai orientando toda uma progressão. No outro vídeo eu falei, a progressão de desenvolvimento do esquema motor. São 4 etapas de desenvolvimento. Então, primeiro livremente, depois a partir de certos comandos, né? Corre, pula. Então, ela vai começar a prestar atenção nos comandos, tá? Então, aí depois, entre pares, e aí depois forma agindo, né? Vamos fazer um circuito, ó. Você vai pular, correr, engatinhar e passar por baixo. Então, ela tem que ter já, captar aquela informação, guardar na sua cabecinha para depois executar. Então, tem um progresso, desenvolvimento, ok? Então, e aí depois começa as habilidades perceptivas. O que seria isso? É a criança, né, é o exemplo que eu falei, né, ela guardar, então ela já perceber alguma ação por conta, vamos supor, ela não precisa de um comando, ela já percebe sozinha aqueles movimentos. Então ela percebeu, ela teve a autonomia de fazer algo, ok? Então, geralmente essa habilidade perceptiva, ela pode sim ser cobrada das crianças entre 5 e 6 anos de idade, que ela tem que ter já essa percepção, essa autonomia, ok? Então, para os pequenininhos não, você tem que estar lá sempre repetindo, né? Então, é interessante que essas habilidades perceptivas têm 2 momentos. Então, ela percebe, né? Mas ela tem que ela tem que ignorar. Teve um vídeo, agora eu não lembro o nome, que eu falei sobre isso, né? Porque, por exemplo, a criança, quando ela está se desenvolvendo, como pequenininha, ela aprende, né, a perceber os objetos, as pessoas, ela identifica, né, essa questão do simbólico, na imagem, a imagem figurativa. Ela percebe pela cor, pela forma, pelo tamanho. Então, é uma evolução de aprendizagem. Então, aí depois tem essa questão a gente tem o nome de constância da cor. Então, a criança ela vai perceber que aquela cor, por exemplo, é verde, independente da luz que bate e reflete. Então, é a permanência daquela cor. E tem a questão da permanência da forma, que
a criança ela começa a entender, a ter essa percepção quando a forma ela permanece a mesma, mesmo, como posso dar um exemplo aqui, quando vai mais ou menos nessa idade, as letras. Vamos supor, a criança percebe que a criança troca entre P, B, Q, não é? Principalmente U com N. Então, chega com 5, 6 anos, ela tem que tirar essa constância da cor na sua cabeça, que ela percebe, é aquela forma ali, ou tem um objeto, mesmo distanciando aquele objeto, eu sei que ele mantém aquela forma. Mas quando a criança está na idade de aprender a escrever, a aprender os símbolos, né, que é a importância da pré-escrita, a grafia, e aí ela fica assim, vai mudar o sentido, né? O P, o B já muda um sentido, né? Então, que nem não é bola com mola, mas tem outras palavras. E se você lembrar de alguma, Dani, põe aí. Agora eu tô aqui meio sem exemplos agora. Mas percebe que a criança, ela desenvolve a percepção da constância da cor, da forma, né? Então, aí chega na idade da alfabetização, o que acontece? Muda, não posso ter essa permanência, por isso que sempre é muito comum a criança trocar essas letras na escrita, na grafia, né? Mas é isso que o responsável tem que entender. Quantas vezes eu falei? Tem que repetir sim. Até os 7 anos, né? Sempre tá lá, né? Repetindo, é cansativo. Mas é importante estar lá repetindo a informação, né? Até ela entender. Repetindo, mas mostrando na prática, por experiências, né? Por isso que a importância das habilidades, né? Da questão do ver, né? Do enxergar. Já falei sobre isso também, a diferença de um para o outro. Ele tá vendo, mas não tá enxergando. É interessante isso, né? Porque vai mudar o sentido, né, da palavra se mudar uma letra, a forma dessa letra. Então, por isso que é comum a criança errar na escrita, né, principalmente na leitura. Então, e aí é um momento que requer muito mais atenção. E porque os professores, principalmente, falam assim, falta de atenção. Então, observa isso, a criança que troca muitas letras. Por quê? Ela não evoluiu de forma consciente essa questão. Ela ainda está naquela constância da forma. E ela tem que começar, ou seja, ela não está na habilidade perceptiva, né? Ela não está ignorando, né, essa constância da percepção. Então, porque percebe que é uma transição já, né, dessa fase sensório-motor para perceptivo-motor, que começa é como se fosse uma flor, né? Está lá brotando, e aí quando chega, nasce a flor, brota, né? Então, tudo mágico. Fala, a alfabetização é mágica, é tudo lindo. Mas percebe, né, a dor, né, desse crescimento nessa idade. Dá uma peninha, né? Mas sabe que é pro bem. Mas dá muita tensão, principalmente, né, tensão da criança, então tá ali como a gente no meio. E aí a professora fala de um lado, a mãe fala do outro, especialista Imagina, vou fazer um post assim, a especialista de um lado, a mãe do outro, a professora, aí tem um médico, né, pediátrico. Imagina a criança assim, de cabelo em pé. É interessante. Bom, então, a gente tem que ficar atenta nisso, que a criança, será que ela está ignorando, já está com esse cognitivo já desenvolvendo, tá? Ignorando essa constância da forma, tá? Então, e tem a questão do objeto, né? Porque objeto, por exemplo, tem um material,
da criança, né, de estudo, um estojo, deduz o quê? Meu estojo é bonitinho, eu vou pegar o estojo. E aí eu sei, eu vou deduzir o que tem dentro do estojo. Por quê? Vai ter o quê? Qual é a lógica disso? Vai ter... Olha a organização. Vamos ver. Tem que ter, tá cheio. Um estojo de uma professora. Olha que curioso. Olha. Isso é de professora, não é de aprendiz. Caneta de quadro. Aí tem que ter... Peraí, amorzinho. Poxa vida. Pilô. Lápis. Tem que ter borracha. Vamos ver. Tesoura. Liquid paper. Olha a organização. Aí tem que ter régua. Post-it. Tem mais um pretinho aqui no quadro. Aí tem caneta permanente. Caneta de corrigir. Tem que ter sempre um clipe, né? Esse aqui é só um detalhe. Pra ficar sempre bonita. Olha o lápis de olho. Dentro aqui desse estojo. Bom, e o Lumicolor? E aí eu sei que no meu estojo eu vou deduzir o quê? A regrinha tá manchada de lápis. Bom, eu tenho que ter isso tudo, não é? Dentro do meu estojo. Por quê? Porque eu sei que são ferramentas de trabalho que eu vou usar. Já pegou minha caneta? Mas tem que pedir. Você pediu? Será que pode? Você pediu? Bom, então tá, deixa eu organizar aqui. Então tá bom. E aí a criança, ela vai deduzir o quê? A constância do objeto. Porque dentro do estojo, qual a lógica? Tem que estar tudo organizado, né? Aí a professora tem atividade de... Professora, o responsável. Tem atividade de recorte. Cadê a tesoura, Lorenzo? Não tá no seu estojo por quê? Né? Porque a lógica, né? A constância do objeto, né? A organização. Tem que estar lá tudo em ordem, né? No estojo. Né? Cadê seu estojo, Lorenzo? Na mochila. A mochila tá onde? No carro ou no quarto? Então tá bom. Importante a organização, ok? Então, e aí tem que, conforme as idades, né? Tem a constância do tamanho, né? Mesmo que eu fique distante, eu vou saber que aquele objeto tem aquela mesma forma, aquele mesmo tamanho, né? Aquela ilusão de ótica, né? Parece pequeno, mas não. Tem uma musiquinha, criança? Eu vi o Lorenzo. Aí você vai aponta para a criança. Aponta, né, a distância. Lá na chaminé. Aí que assim. Aí você aponta, por exemplo, daqui distante. Estou vendo o quê? Meu guarda-roupa. Eu vi um guarda-roupa lá na... Não. É o quê? Como é que é a música, Lorenzo? Não, como é que é? Eu vi o Lorenzo lá na chaminé, tão pequenininho, fazendo café. É de chá, 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 é de xé, 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 é de chá, 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 é de xé. Então, aí quando você aponta uma criança, a criança tá lá à distância, aí pede. É interessante. Você tá de um lado aqui e a criança tá lá distante. E aí você faz assim, aponta, a distância vai apontar. Peraí, bota aqui. Apontar e a criança vai ficar pequenininha. Então, eu vi a Daniela lá na chaminé, tão pequenininha, fazendo café. É de chá, 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 é de chá, chá. Então, isso é uma maneira... tem vários exemplos. Eu estou, assim, basicamente em conteúdos, né? Na prática... Porque eu passo o dia na prática, aí chego em casa, nos posts eu faço os conteúdos. Mas... Tá, já cantei, obrigada. E aí, essa constância do tamanho. Porque aí, depois a pessoa faz isso com uma pessoa diferente. Vamos supor, hoje vou
convidar, vamos ter um convidado. Aí esse convidado tá lá distante. Aí você aponta, tá vendo aquele convidado lá? A criança vai ver, né? Faz esse teste, depois me contem. Tá lá distante. Só que as crianças estão aqui, não conseguem ter a visão em detalhes da pessoa, das características em detalhes, porque ela tá muito distante. Aí vocês cantam a musiquinha, né? Eu vi o fulano lá na chama, tão pequenininho, fazendo, tá vendo? Fulano, Beltrano, Ciclano, ó. E aí a criança vai lá, e aí nisso a pessoa vai se aproximando, mas antes a questão da importância da leitura. Qual o tamanho que ela tem, né? Qual o tamanho que ela tem? Aí as pessoas vão indagar. Ah, ela tem o seu tamanho, professora. Ou ela tem seu tamanho, mamãe. E aí vai de forma concreta, na parede, marca, pá. São as hipóteses, cria as hipóteses. E aí depois a pessoa se aproxima e pede para a pessoa ir lá, né? Para confrontar com as hipóteses. Então, isso é uma experiência vivida. Constância de tamanho? Gostaram, né? Bom, e aí depois deixa no comentário aí que vocês gostam de ouvir, se é mais conteúdo, experiência ou exemplos de atividades. Porque aqui eu fico falando, eu falei, será que as pessoas... Eu no início era muito tímida, agora eu tô falando, né? A minha mãe fala assim, nossa, perdeu a vergonha, você tá falando até demais. Bom, então é essa ideia, tá? A constância do tamanho. E a criança, ela aprende por experiência, por vivência. Então, aí assim, a criança ela começa a perceber, o bebê, né? Depois de uma... Lorenzo, abre a porta pra Estela que quer entrar. Perceber na sua rotina que, por exemplo, a criança, quando você sabe que a criança passou pela fase de adaptação de um ambiente novo, que ela chora porque a mãe foi embora e tal, mas depois que ela percebe a sua rotina, sabe que depois de um tempo a mãe vai voltar, então ela passou por esse momento, né? E aí ela já teve uma evolução da aprendizagem, né? Dessa adaptação. Então, e aí tem a questão de profundidade, que é a noção do espaço. Você olha para aquele espaço, tá vendo aquele espaço lá longe? Você acha que tem qual o tamanho, né? Você vai indagar. Então, sempre passar a pergunta para a criança. A criança vai, poxa, será que? Então, ela vai, você vai aproveitar os conhecimentos prévios que a criança tenha. Tá bom, valeu. Mas depois você assiste, tá, Dani? Beijinho. E aí, a criança vai, tamanho do meu quarto. Aí é o tamanho, vai sempre dar um exemplo de um conhecimento que ela já tem. É diferente, tá? Sempre vai ter essa associação pelo conhecimento, experiência, vivência que ela já tem. A associação por já conhecimento. Então, e aí depois você vai perguntar, você chega até o local, vai ver que o local é bem amplo, então tem a questão da profundidade, e é isso com uma idade mais indo para o ensino fundamental. Então, agora passando para a habilidade de linguagem, então eu falo muito da Regina Jakubowicz, com K, né, Bowicz, CZ. Então, ela fala muito sobre, para ter as habilidades de linguagem de acordo com o esperado, tem que ter o sistema nervoso central, né, na sua integridade, direitinho. Por isso que é importante sempre ir ao médico para saber se está lá, né, coluna direitinho. Tem que estar íntegro, tudo direitinho no seu desenvolvimento. Por isso a importância das etapas de desenvolvimento, né? De não pular, né? De engatinhar, de passar primeiro, sentar, engatinhar, depois andar, ok? E aí, para ter as habilidades mentais adequadas, quais seriam essas habilidades mentais? A figurativa, né? Por isso que a importância das imagens, tá? A atração
o símbolo é importante, independente da criança não saber escrever, mas ela percebe que aquilo tem um significado, uma importância, porque mais à frente ela vai começar a associar aquela escrita com aquela imagem. Então, é a percepção simbólica das letras e números. Depois tem a semântica, fazendo sentido para ela. Bom, né? Por exemplo, escova. Essa escova é escova de dente, essa escova é de cabelo, essa escova é de sapato, essa escova é de roupa. Então, aí vai começar a perceber os sentidos, como a palavra escova. Mas é essa escova para quê? É de quê? Então, vai começar a ter essas semânticas. E o comportamento, né? Que são as atitudes. Então, para ter uma linguagem, a gente tem aquela linguagem informal e tem aquela linguagem mais rebuscada. Então, de acordo com o local, qual linguagem, qual comportamento, né, você vai ter. Se até mesmo aquela linguagem corporal, você vai se comportar da mesma maneira, essa expressão corporal, não, vai depender de onde a criança esteja, não é mesmo? E a questão do sistema sensorial auditivo principal, por quê? Porque para a linguagem tem que ter uma audição, digo assim, quase 100%. Né? O ideal é 100%, mas assim, por quê? Porque a criança ela precisa não só identificar o som, mas ela precisa localizar o som. Então, vai pensando, já percebendo aí quais tipos de atividades e estímulos você pode fazer para o seu aprendiz, né? Se ele tem que identificar o som, você pode usar várias brincadeiras de identificar o som, usando até os utensílios de casa mesmo, né? Localizar. Esse som está vindo da onde? Até mesmo, vamos brincar com silêncio, aí é principalmente à noite. Né? Aí vira e mexe naquele silêncio, aparece um som. Aí muitas vezes, dependente de onde a criança mora, vai ter mais sons de animais ou não. Né? E aí você vai, que som é esse? Parece que é de grilo, parece que é de sapo, parece que é de coruja. Então a gente percebe logo. E essa sirene? A sirene de quê? É interessante quando a criança começa a perceber. É de polícia? Essa sirene é de ambulância? Então fica sempre naquela. É de quê? Então é identificar o som. E localizar de onde está vindo. Ah, será que está vindo aqui pro lado direito, pro lado esquerdo, lá para frente, ou o som lá para trás? Então, identificar de onde vem o som. Discriminar o som é perceber as diferenças, né? Se o som é mais agudo, se o som é mais fino, se o som é de... discriminar o som. Esse som é de quê? Será que, por exemplo, é de criança ou é de adulto? Então, fazer essa discriminação. E aí, mais lá para frente, vai para perceber, ó, é P ou B, ou Q. Então, percebe a importância dessa progressão, né? Dessa percepção auditiva. Então, identificar, localizar, discriminar. Então, precisa ter a atenção. E aí pergunto, quando a criança não tem atenção, ela vai ter essas habilidades, né? E além disso tudo, a aprendizagem só acontece quando a criança tem atenção. Porque quando ela tem atenção, essa informação vai entrar na sua memória. Aí eu falo que é memória auditiva. Auditiva. Então, eu vou começar porque a discriminação, por que não primeiro a discriminação, para depois a identificação? Então, porque identificar é você pontuar, né? Definir. Localizar já pode se locomover, né? O nome já diz, né? Locomover. Então, o som vai para lá, vai para cá, né? E aí, discriminar esse som de quem tá falando, hein? É a mamãe que tá falando?
ou é outra pessoa, ou é vizinha. Então, percebe a voz? Interessante que lá na escola tem gêmeas, são totalmente iguais. Só que não são minhas alunas, eu fico assim, são trigêmeos. Aí fico assim, para um deles. Quem é que tá falando? Aí ele fala logo, mas como é que você sabe? Ué, outro dia respondendo, ué, porque ela comeu tudinho. Mas, na verdade, ela tava no lanche. Aí as coisas, é porque a criança, ela não... Mas é porque é tão claro, então, ele já tem essa discriminação, né? Discriminação do som, porque ela estava falando, né? Exatamente isso, né? Ah, já acabei meu lanche, mas ele já discriminou o som. Para mim, o som é igual. Interessante, né? Para mim, o som é igual, das duas falando, mas ele já tem essa discriminação. E outro exemplo, você põe um filme, ainda mais agora, Netflix tem várias línguas lá. E aí você ouvindo, a criança fala assim pra gente, por exemplo, o Lourenço mesmo, fala, mãe, isso aí não é alemão, né? Que ele já tem essa discriminação, saber qual língua está o filme, se está no francês ou está no alemão. Então ele consegue perceber. Ontem mesmo a minha botou um filme no alemão, mas não é um alemão que a gente costuma ouvir na escola. Eu falei, isso deve ser um alemão suíço, um dialeto mais específico deles. Então, eu já tive já estava com essa capacidade de discriminação. A Lorena, as meninas estavam entendendo. Eu falei, mas está bem diferente esse alemão, né? Por que será? Embora eu não fale, mas eu já convivo, né, com profissionais falando alemão há 16 anos. Então, a gente percebe essa diferença, né, do som, né? Bom, e aí assim, porque eu fiquei atenta, né? Então, para ter uma aprendizagem, precisa ter uma atenção. Aí a memória auditiva, porque como é que você vai fazer uma discriminação sem ter uma memória auditiva? Então, percebe isso? Que já está lá na minha memória remota e não... qual é a outra? Me fugiu o nome. Bom, e essa questão de ter a memória e a sequenciação, tá? Dos fatos, para você memorizar. Aí você começa a analisar, você começa, né, a sintetizar, a definir, né, a pontuar. Aí para tudo isso, o que precisa? Equilíbrio, exatamente. Tem que ter uma estabilidade mental, uma pessoa que está preocupada com uma outra informação que não seja do momento, né? Às vezes é muito comum a criança escutar um barulho fora e aí acabou a atenção dela aqui da atividade, porque ela prestou atenção no barulho de um acontecimento fora do ambiente. E aí perdeu a atenção, perdeu a aprendizagem. Tem que ter estimulação do ambiente. Então, o ambiente onde a criança convive, principalmente, que ela fica muito mais tempo na sua vida, você ter um ambiente de estímulos. Então, no seu quarto, tem que ter esse quadro informativo, né? Mostrando por imagem e escrita o que ela é capaz de fazer. Então, na escola eles falam muito sobre os combinados, né? O que ela precisa fazer. Então, aquilo tem que estar visível para a criança, tá? E a questão da maturação do cérebro que eu falei, que é um mesmo conteúdo. De novo! Não, até mesmo para o adulto, quando lê um livro, vai reler, a visão dele será diferente, porque ele passou por outras experiências de vida, então aquilo sempre é um complemento, um entendimento de um outro ponto de vista. Então, é a maturação do cérebro por faixa etária. Então, para cada momento da vida, aquele conteúdo vai ter um entendimento de uma perspectiva diferente. Então, até mesmo
fala que para ter uma aprendizagem significativa precisa de um período de repetição, né? A tabela de Ebbinghaus. Então, é você repetir, mas de uma perspectiva diferente. Porque a importância de uma roda de conversa e cada um verbalizar o seu entendimento, o seu ponto de vista, contribuir com as suas informações, com o seu conhecimento. Então, o outro vai, opa, eu não pensei dessa maneira, mas é uma possibilidade. Cada um tem uma visão. Então, é onde vai estimulando a ter argumentos, né, prós ou contras, desenvolver essa expressão de comunicação, né? Então, e que nem eu estou aqui, estou falando, mas também é válido muito mesmo a participação de vocês para você ter essa troca de conhecimentos, né? Também para eu entender qual é o ponto de vista de vocês e a gente tentar alinhar, né? E caminharmos juntos no mesmo objetivo, qual é fazer que o nosso aprendiz tenha uma excelência, alcança a sua excelência acadêmica, entende dessa importância? Então, eu aqui, né, compartilhando o que? Os meus conhecimentos, né, através das minhas experiências profissionais, das minhas experiências pessoais, né? Então, isso tudo que eu já vivi, até mesmo como mãe de 3 filhos, idade bem distintas. Então, teve um período da minha vida que eu tinha um bebê, uma criança e um adolescente. Então, olha essa questão, né? A visão. Então, o mesmo conteúdo, aí cada um tinha um ponto de vista diferente, até o mesmo. Interessante, né? Então, e assim, quando chega na habilidade de cognição, é importante ter a memória, a atenção e a linguagem. Então, essas são as habilidades. Memorizar, ter atenção e ter a linguagem, ok? Então, e aí o responsável precisa saber estimular essas habilidades no seu aprendiz, ok? Então, lá no documento da educação, voltou! Oba! Quem voltou? Minha amiga aqui. Daniele. Então, essas habilidades de comunicação. Então, existe 2 momentos de compreensão e produção, isso. Compreensão e produção. Então, fala sobre a questão da leitura, né? Para ter a compreensão, como é que a gente compreende? A gente tem que ter atenção, né? Se não tem atenção, não vai compreender. Por isso que a gente martela lá, principalmente para menino que é agitado, né? Claro que a gente tem que entender a característica da criança. Tem, de fato, aquelas que aprendem de forma sinestésica, ou seja, se movimentando. Então, por exemplo, tem as crianças hiperativas. Elas são inteligentíssimas, o cognitivo é preservado. Interessante. Mas, em contrapartida, o que acontece? Desfoca, tira a atenção dos outros. Imagina numa sala de aula. Uma criança hiperativa está correndo, atrapalha os colegas que não têm uma habilidade cognitiva avançada ou bem desenvolvida, tá? Então, tem que sempre aquela questão do equilíbrio, respeitar os combinados do ambiente, né? E criar estratégicas para essa criança que é hiperativa fazer a atividade proposta sem atrapalhar os colegas, né? Então, da mesma forma em casa, se eu tenho uma criança hiperativa, né, como é que ela pode? Então, ter um ambiente adequado. Então, claro que isso é uma variedade múltipla, porque cada indivíduo é único. Então, não adianta eu falar que faz isso, né? Então, primeiro você tem que perguntar para o seu aprendiz o que ele gosta. Sempre bato nessa tecla, né?
o que ele gosta de fazer, como é que ele se sente bem para aprender. E aí, a partir do ponto de vista da criança, você vai adaptar o ambiente para que ele realize aquela atividade, ok? Por quê? Justamente para ele ter a compreensão dessa nova informação. Então, a sua atenção vai ter a percepção. Então, a criança hiperativa, às vezes, não tem atenção da maneira que você acha que deveria ter, mas ele tem atenção da maneira dele. Então, percebe que cada pessoa tem uma atenção de acordo com as suas capacidades. Então, assim, a gente tem que começar... por isso que fala assim, boca de mãe acontece, porque a mãe conhece o seu aprendiz e fala assim, eu não disse. Então, e ela já prevê, ela antecede, né, os fatos. Então, é exatamente isso. Então, tem que antever, ok? E assim, aí para ter a compreensão, precisa ter a percepção. Porque a percepção, a criança vai começar a decodificar os sons, as letras, para construir um novo significado, né? E sempre a partir do conhecimento, pré-conhecimento de mundo que já tem, já adquirido. Então, assim, quando se trata de crianças até os seus 6 anos, a leitura é muito mais pelo visual, né? Então, tem o visual das letras, né? O visual dos símbolos e o visual figurativo, né? Que é das imagens. E esse momento, ele é dividido em 3. Então, primeiro tem a pré-leitura. Então, você vai observando as imagens. Por isso que eu falo, né? Na primeira infância, sempre tem que ter a imagem vinculada à informação. Lembrar sempre da sinalização de trânsito, não são as placas. Então, botar isso, tá, no quadro da criança com as imagens. Então, tem a pré-leitura, é a observação das imagens. Porque a partir das imagens, a criança ela vai começar, ela vai começar a criar hipótese. Será que isso eu posso fazer ou não posso fazer? Então, aí vai começar criando códigos. Se tem uma barra, né? Então, diz que não pode. Então, isso vai desenvolvendo essa progressão de aprendizagem da criança, né? Então, ela vai começar a criar hipóteses sobre o assunto. Então, numa leitura, pegar o livro, né? Pegar as imagens, ler as imagens. E pede para ela contar, verbalizar o que ela entendeu naquela história, ou daquela atividade, ou daquela tarefa. Então, você mostra, tem isso para você fazer. Ele vai olhar, se ver várias peças parar, vai deduzir o quê? Eu vou ter que montar aquilo. Então, ele já vai partir para a ação. Então, se a criança fala assim, olhar para aquelas peças, mas o que eu tenho que fazer? E não sabe o que tem que fazer? E aí você tem que pensar, né? Então, ela não tem essa capacidade de entender que ela tem que montar. Então, eu tenho que orientar. Então, o responsável tem que saber de onde partir a sua explicação, de onde partir a sua estimulação, né? Através da ação da criança. Então, é importante, né? Primeiro, pedir para ela verbalizar o que vê, né? O que ela vê, o que ela entendeu daquilo. Então, tá claro, você entendeu o que precisa fazer, você precisa de uma orientação. Então, claro que tem criança que sempre vai precisar de um suporte, mas você tem que encorajá-la. Então, é importante se falar, não, você vai, tenta o que você é capaz de fazer, tá? Porque você já tem idade para isso. Então, vamos agir, alguém só aprende fazendo. Então, entende? Estimular também, incentivando. Então, aí a criança, ela, depois dessa pré-leitura, tem a questão, por exemplo, da leitura, que de fato o adulto, uma outra pessoa, vai ler, né? E a criança vai começar a associar essa nova informação com o que ela falou, ou seja, com o que ela conhece. E ela vai associar.
Então, percebe que essa aprendizagem por associação é muito eficaz, né? Porque linka, né? Tem uma conexão. Então, isso é importante. Tá? E a terceira fase de compreensão é o pensar sobre o texto, né? É fazer uma avaliação, é dar um feedback, é fazer uma crítica, é argumentar, né, as ideias apresentadas ali, se você está de acordo ou não, é você estimular a sua expressão verbal, estimular a expressão verbal da criança através dessa associação. Porque nos dizem, a gente só aprende quando a gente verbaliza, né? Porque a gente está organizando as ideias no processo cognitivo, né? Porque eu tenho um conhecimento, eu escutei uma nova informação, associei com o conhecimento que eu tenho e guardei para mim? Então eu tenho que verbalizar, porque verbalizando tem a questão da reação do outro. E a partir da reação do outro, eu vou reagir, né? E aí é que é a maneira de se comportar. Como é que eu percebo se eu estou me comportando bem ou não? Por associação, se eu estou no ambiente, né? Até mesmo nós adultos, né? Eu estou no ambiente. E aí é tudo muito novo para mim, né? E aí a criança, é aquela questão da criança, a criança não aprende por imitação, então você vai se moldando, adaptando, ajustando, né, de acordo no ambiente que você se encontra. Então, essa é a primeira etapa, né, de ajustamento. A gente fala sobre adaptabilidade. Então, é isso. E aí, nisso, você, mas alguma coisa você fez errado, você não sabe por quê, né? Aí você percebe logo a reação do outro. Então, essa reação do outro é um feedback para saber se você está certo ou está errado. Da mesma maneira, quando você fala alguma coisa errada, né? E aí a pessoa, então, opa, falei alguma coisa errada que não deveria. É esse retorno, né, do outro que faz discernir se eu posso progredir ou, né, vamos corrigir, vamos mudar a trajetória, né, o rumo, a rota, enfim. Então, esse ajuste, né? Então, adoro o coração. Entrou mais uma. Obrigada. Tá como? Vamos ver. Eu não sei o nome, mas tá Lanson. Bem-vinda, bem-vinda. Estão falando sobre habilidades, né? Isso é progresso. Então, o próximo passo dessa habilidade seria, então, falamos da compreensão, né? Para ter uma aprendizagem. Deixa eu assinar aqui. E tem a questão da produção, porque a importância de pedir para a criança sempre expressar o que você entendeu, um novo conteúdo que foi lançado, um novo desafio, depois de passar por uma experiência, vivência, sentir e tal, vamos registrar. E esse registro pode ser como? Né? Pode ser através de desenho, pintura, construção, diálogo, né? A questão do debate com o outro. Então, o importante é se expressar e registrar, né? Então, quando eu faço as lives aqui, eu registro. Depois, meus filhos ficam assim, mãe, mas de novo! Termina a live, e aí eu salvo, depois eu me ouço, fico assim, para entender como é que foi a minha habilidade de comunicação. Então, é importante rever também nossos passos, né? Esse progresso. E claro que a criança em si não tem essa autonomia, mas é aquela questão que eu falei, né? De deixar sempre visível para a criança dos seus objetivos, da sua progressão, né? De forma clara, para que ela veja. Embolou, né, filho? Depois. Tá? Você consegue?
Talvez. Então é importante a criança também ter esse retorno visual da sua progressão, né? Você vai pontuar. Olha, que nem, por exemplo, criança adora muito, vamos supor, menino, carrinho. Então, Fórmula 1, aí põe na pista. Aqui é o ponto de chegada. Nesse ponto de chegada você tem que conquistar isso. Então, você põe uma imagem. E aí você tem as etapas, né? De parada para abastecer o carro. E aí você põe lá. Nesse abastecimento do carro, você vai abastecer com o quê? E aí, claro, isso não vai ser a gasolina comum, aditivada, pode ou... mas enfim, o grid, pode não. Então a gente vai botar lá as etapas de desenvolvimento. Para você chegar nessa etapa aqui de chegada, você tem que aprender isso, isso, isso. Então você vai fazer essa atividade, essa. Então de forma sempre lúdica, brincando, para o que você gosta. Então você pensar numa ilustração que tem a ver com a realidade do seu aprendiz e marcar, você está nesse ponto aqui, nessa primeira parada, segundo. Eu sempre falo 4 porque 3 parece que fica em cima do muro, né? Tô no meio, tô onde? Tô no início da aquisição, tô no meio, tô no final. 4, acho que é uma boa divisão, tá? E assim, sempre de forma visível para a criança também perceber a sua progressão e comemorar. Opa, você você alcançou, você progrediu, você está numa outro passo. Então, fazer uma escada, né? E chegar lá para conquistar lá Ou seja, você sempre valorizar a conquista, o progresso do aprendiz e ele ter ali, porque ele é o principal agente, né? Então, ele tem que participar. Falei assim, eu conquistei, mas e aí? Ele não tem aquela noção, tá? Então, como é que deixar isso de forma concreta, tá? Então, registrar essa nova aprendizagem de forma concreta e marcar lá, fazer quadro, ter ilustração, isso é muito importante, tá? Então, assim, reconhecer sempre o sentido e a aplicação real da linguagem da criança no seu cotidiano. Então, aquele novo conteúdo, a criança vai registrar, né, de acordo com a sua linguagem, de acordo com a sua realidade, de acordo com o que ele tem entendimento do mundo em si. Então, por isso que depois é importante a importância da roda de conversa e como cada um tem uma perspectiva de mundo diferente, vai sempre contribuir. Percebe essa contribuição social, né, de grupo. Então, tem várias outras habilidades envolvendo. Pede para ligar depois, filho. Envolvendo, porque tem a questão da concentração, de esperar a vez do outro, né? Esperar a sua vez, escutar o colega. Então, muita habilidade envolve nesse momento, ok? Então, aí assim, e sempre saber qual é a faixa etária do seu aprendiz, porque aquela questão que eu falei, o mesmo conteúdo vão ter diferentes abordagens de acordo com a idade da criança, de acordo com o grupo social, né? De acordo com a realidade daquele grupo. Então isso vai variar, ok? E esse feedback, essa avaliação é muito importante, principalmente essa aprendizagem coletiva, ok? Então, assim, considerar sempre a construção do conhecimento do aluno, né? Sempre também a partir das suas dificuldades, né? Porque deixa claro que a criança, ela também, qualquer pessoa, até nós adultos, aprendemos sempre pelos erros. Então, se identificamos o erro, isso é um ponto positivo, é do reconhecimento, ok? Porque, por exemplo, essa semana teve um fato, uma aluna levou 2 tempos para fazer uma atividade e aí no final uma colega veio e falou assim, tá tudo errado. O que ela fez? Ela apagou tudo. E aí eu falei assim, cadê a atividade? Mas fulano falou que estava tudo errado. E aí ela ouviu o colega e apagou. E aí não perguntou à professora.
O fato é, independente de estar certo ou estar errado, o importante é saber que o seu tempo é precioso, né? Então, a partir do momento que a criança, qualquer pessoa, destina o seu tempo para fazer algo, isso significa o quê? Que ela teve um esforço, ela teve atenção, ela só fez de uma maneira errada, mas o erro é sim uma aprendizagem. Tem uma fala que fala assim, que o problema é a solução. Então, o que isso quer dizer? Que se identificamos o erro, é porque já aprendemos, né? Que errar é humano, né? Importante é o reconhecimento. Então, imagina isso para a criança que ainda está com um processo cognitivo em desenvolvimento. E aí nisso, se ela está, poxa, eu errei, ok, mas ela tem dia de apagar a atividade? Não, porque a professora não sabe, né, que ela destinou o tempo dela. Aí eu, para acalmá-la, eu falei, não se preocupa, que eu vou falar com a outra professora, porque era uma atividade de uma outra matéria. Explicar o que aconteceu, vou confirmar que você, sim, ficou um tempo, teve uma atenção para desenvolver, só não esqueceu de seguir o passo a passo de acordo com o que foi orientado. Então, percebe que independente, tá certo ou errado, é importante saber que o aprendiz, ele teve assim aquela atenção para uma tarefa, né? Mas não foi concluída, mas a partir do momento que reconhece que fez errado, é uma aprendizagem sim, então deve se levar em conta, ok? Então, é sempre mostrar essa questão. E a questão das habilidades de comunicação. Então, resumindo, pensando nas competências, né? Precisa ter atenção, claro, né? Porque a atenção precisa usar a sua cognição, a sua memória remota, né? Então, quando você usa a sua memória remota, as informações elas já foram assimiladas e acomodadas. Então, nisso a pessoa, o ser avança. Jogar. Por que é importante jogar? Porque todo jogo tem uma regra. Então, qualquer brincadeira, sempre oriento aqui as crianças. Vai brincar? Então, pergunta quem está de acordo com a brincadeira. Ou seja, fazer os combinados antes. Porque tem aquela criança que não aceita os combinados. Ah, não valeu. Dessa forma não valeu. Por quê? Se uma criança tiver esse comportamento, não valeu, não aceitar perder, acontece. Os combinados não ficaram claros. Então, sempre é importante estar tudo bem claro, né? Falar de documento por escrito, é claro, isso para adulto, né? Mas criança, enfim, tem que ter os combinados antes, porque são regras do jogo. Então, isso faz lembrar, tá? A questão da imitar, né? A questão da imitação sempre dá a questão do bom exemplo, né? A criança não aprende, qualquer pessoa aprende por imitação, é a primeira impressão que fica, né? Você chega no ambiente, você saber se comportar, então você vai imitar o outro. Se você não sabe onde está, você vai imitar, né? Então é a questão da registrar as formas, né? E aquela questão da compreensão para expressar os seus conhecimentos. Então isso tudo envolve o quê? A memória, né? Quando eu falo da memória remota, que são as informações já simuladas. Mas para ter a memória remota, você tem uma estratégia. Então, cada pessoa tem uma estratégia para aprender, né? Para desenvolver essa memória remota. Então, tem a estratégia decoreba? Tem. Então, tinha anos atrás, assim, faz alguma coisa errada, aquela punição, você lembra que tinha que escrever? Escreve 100 vezes ou 50 vezes, é uma frase, né? Não posso, né? Então, aquela repetição de algo vai ter aprendizagem, mas em prazo curto, né? Por que prazo curto?
porque não vai ter, aquilo vai ser descartado, então não vai ter uma aprendizagem significativa, né? Ela vai desaparecer. Então, é a memória curta, eu queria lembrar essa palavra, a memória curta, né? Ela vai, você esquece. Bater a porta, meu Deus, faz barulho aqui. Esqueceram que eu tô aqui com vocês. Então, é interessante isso, essa técnica de repetição para crianças, né? Pequenininhas, 2 anos, quem tem que estar lá repetindo. Então, até, né? Tudo bate até que fura, daquele ditado, tudo bate até que fura. Então, a criança é assim, você vai lá repetindo. Então, na verdade, a primeira infância é sim, é por isso que falar educação é cansativa, repetitiva, é cansativa. Então, você tem que estar lá sempre lembrando a criança, sempre, tá? Dos combinados, tá? Porque é só a partir de 7 anos, de fato, que já tem uma cognição, um desenvolvimento e tal, que aí você já começa a fixar sua aprendizagem, tá? E tem a questão da memória, né? Por você agrupar, enfim, você reajustar, reorganizar os elementos. Então, cada um tem uma maneira. Aí diz aqui como é que você memoriza, né? Cada um tem uma estratégia. Então, é interessante. Tem aquela de você associar, né? Eu adoro isso, por associação. Acho que você fixa, né? Então, como você vai conhecer uma pessoa, e aí depois você esquece o nome da pessoa, você fica com vergonha de perguntar, caramba, como é que ela se chama? Eu esqueci. Porque na hora você tem que ter aquela... Então, tudo uma técnica, né? É tudo um treino, assim dizendo, tudo é um treino. Então, você tem que, na hora a pessoa se apresenta, você tem que fazer aquele loop, associar logo com alguma coisa, para você não esquecer o nome da pessoa. Eu sou... É batata esquecer, na primeira instância eu esqueço, que eu fico muito sempre conectada aos movimentos, né? Então, eu não consigo me desligar, né, ao movimento, até mesmo por precaução, violência, né? Sempre tem que estar atento, tá? Nessa questão de super protetora. Eu sou super protetora. Então eu fico sempre. Aí fica o meu irmão, ó, tem risco, corta risco, tem que sempre estar olho de águia, olho de 360 graus. Então, assim, a pessoa tá falando o nome, a última coisa que eu vou assimilar vai ser o nome. Mas enfim. Então, tem essa questão da estratégia de memorização por associação, ok? Então, e tem aquela de sempre, tem gente que gosta de estudar fazendo um esqueleto, um resumo, um esqueminha. Então, aí fala, aquele ponto, né, que eu escrevi, aquela observação. Então, existe essa maneira. No desenho lá em cima tinha um traço tal, e interessante, por mais que nem um quadro, né? Uma obra de arte, aí tem a réplica, aí você percebe, mas é original ou é falso? Né? Por quê? Tem que ter aquela percepção, discriminação ali visual. Então, é toda uma técnica, né? Tem os especialistas para isso. Por que os especialistas? Porque estudaram mais, porque treinaram. Então, esses detalhes, né? Essa minuciosidade. E tem aquela maneira de fazer acróstico, sigla, fazer nuvem. Então, existe várias maneiras. O importante é transformar essa memória curta para remota, ok? Então, é aquela questão, já falei uma vez da progressão de aprendizagem, então, para a criança ela adquirir um objetivo, ela tem que estar habilidosa. Então, para ela estar habilidosa, ele está 100% adquirido. Então, se ela não está 100% adquirido, então ela usa o quê? De forma, às vezes, uma forma espontânea, ou não. Então, ela precisa ser lembrada para fazer algo, ou de fato ela não se lembra, ela precisa sempre de ajuda de alguém. Então, exatamente isso tem que saber identificar.
se o seu aprendiz ele já está habilidoso ou não. Não, ou seja, não está 100% habilidoso. Então, ainda está no processo de desenvolvimento. E aí, ele faz, às vezes, né, de forma espontânea, ou seja, ela tem está em desenvolvimento da perceptivo motor. Então, tem o não adquirido, tá? Tem a questão do ser se lembrado, ou seja, aquela fase do sensório motor, ou então, aí tem a fase da percepção motora, que percebe, né? E tem aquela, já está lá enraizado, né? No sangue, está ali a habilidade, né? Então, esses quatro níveis, né, de progressão, né? Então, bom, eu acho que basicamente é isso, né? Eu quis focar nas habilidades, né, em ordem, então vou botar aqui em ordem. Primeiro são as sensoriais, né, desenvolvimento, e depois vem a motora, a perceptiva, aí a linguagem, são as principais, né? A de comunicação, que tem a verbal e não verbal, né? E aí tem a socioafetiva, já esquecendo, tão importante, né? Socioafetiva, porque a afetiva tem a questão do equilíbrio emocional, então é importantíssimo, né? Esse equilíbrio que acontece a partir de 3 meses, a criança ela tem os seus primeiros sinais sociais, né? Que é através, especialmente do sorriso da mãe, esse contato familiar, né? Perceber o calor do outro. Então, somente quando o bebê está com 1 ano de vida, que ele começa a associar as informações do mundo. E essa, como falo informações, é perceber essa expressão do outro, esse emocional. Então, e aí onde a criança, ela chora, né? Que ela percebe que, por exemplo, a mãe está triste, que o amiguinho tá zangado, ela começa a perceber o emocional do outro, ok? Agora, com 4 anos, é interessante, 4 anos, que a criança fica desafiando. Eu quero, mamãe, eu quero. Sabe aquela pirracenta? Então, a gente tem que cortar logo, né? E como? É isso, definir, é isso que precisa fazer. Como você vai fazer, você vai encontrar a sua maneira de fazer isso. Mas é que nem virar, não quero comer isso. Aí vem a vovó, né? Adoro minha mãe, mas vem a vovó. Ah, mas ela gosta tanto, coitadinha, dá isso pra ela. Não, né? Tem aquela questão, quem tem fome come o que tem, né? Eu sou essa vibe, né? Então, vai ficar ali. Não, vou fazer outra coisa. Não vou fazer outra coisa, não. Tem que agradecer o que tem. Então, é isso. E senão fica acostumada e depois vai para frente aquelas dificuldades de querer, aquela questão, só vou fazer o que eu quero, aquela criança mimada. Então, a gente corta pela raiz, né? Mesmo? E é isso. Eu não passo as vontades, não, né? Claro, tem, né? A gente vai todo um combinado antes, né? Por exemplo, final de semana são os dias que eu cozinho. Durante a semana a gente almoça na escola. Aí eu falei assim, vamos almoçar o quê? Então a gente faz um acordo antes. Aí isso é interessante, né? Fazer com que as crianças, o seu filho, participe, né? Então, mostrar que a importância da sua participação, não impor as informações, né? Então, o que você acha? Vamos almoçar o que hoje? Então, compartilhar isso, ok? E aí, depois lá, que de fato que a gente deve se preocupar com os sentimentos é com 10 anos, porque é uma idade que a criança ela começa a esconder os seus sentimentos. Às vezes a criança tá triste, mas ela fala, não, tá tudo bem. E na verdade é uma parte mais intrínseca, ela está interna, então a gente tem que saber fazer a leitura entre linhas e a atenção redobrada dos pais, entende? É uma idade crítica, a gente fala que é a idade da
aborrecência. É isso. Então, sempre mostrar, né? Acolher, perguntar o que está sentindo, se preocupar, mostrar que você se preocupa com as suas necessidades do aprendiz, né? Essa semana eu postei um post sobre como ser pró para os seus aprendizes, né? Por quê? A primeira foi sobre as ações, outro sobre os papéis, a importância do papel. Tem o terceiro, agora não lembro. Primeiro as ações, a importância do papel, né? Você se colocar, sou eu, né, que decido, né? Então, meu papel é esse, identificar cada um com o seu papel, sua responsabilidade, né? O responsável mãe, responsável pai, responsável professor, responsável... Então, identificar seus papéis. E agora o terceiro eu esqueci, meu papai não tá aqui agora. Bom, eu espero que tenham gostado, acho que eu falei muito, não é? Mas eu espero comentários de vocês, que é a partir desses comentários que aí eu sei, né, o que vocês precisam esclarecer, né, ou compartilhar ideias, né, para a gente ampliar nosso repertório de informações para quem precisa, que é importante. O objetivo do canal Aprendiz Educa é esse, compartilhar informações que ajudem nossos aprendizes a alcançarem sua excelência acadêmica, né? Sabendo estruturar o seu desenvolvimento corporal, preparar o seu cognitivo, equilibrar o seu emocional para progredir no seu desenvolvimento e aprendizagem. Combinado? Então, eu agradeço a atenção de vocês, principalmente os que chegaram até o final. Então, pode deixar os comentários, compartilha aí, o ponto de vista de vocês. Se ficarem em dúvida, pode perguntar que eu respondo. Sempre estou aí, na medida do possível, aí na correria do dia a dia, respondendo a pergunta de vocês. Combinado? E ótima semana. Tá friozinho, botei até aqui, porque eu sinto muito frio, né? Eu não posso ficar com dor de garganta, não. Eu preciso da minha voz para falar com vocês, com meus pequenos também. Bom? Então, um grande beijo, uma ótima semana. Espero que o sol apareça, né? Tá chovendo aqui. E aí, tá chovendo? Um beijo. Tchau, tchau. Tá chovendo?